minha convidada hoje é a dermatologista, a doutora Débora Castro, e o tema da nossa conversa hoje vai ser dermatoses na gestação. A doutora vai esclarecer alguns pontos sobre esse problema. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso recebê-la. Por que durante o período da gestação as mulheres ficam mais sujeitas à incidência de dermatose? Então, a gravidez é um estado fisiológico em que a imunidade está um pouco baixa, está um pouco deprimida, até para poder comportar o concepto, para o bebê poder crescer bem. Isso é fisiológico. Então, algumas infecções, a grávida fica mais predisposta durante a gravidez. Então, ela fica mais predisposta a algumas micoses, algumas infecções bacterianas, e isso tem que ser visto com cautela. Fora isso, tem algumas doenças autoimunes que a grávida também fica mais predisposta durante a gravidez. E até algumas coisas banais, como por exemplo, um prurido, uma coceira que não passa, que é refratário às medicações, às vezes pode ser um sinal de alarme de alguma coisa que não está bem, ou com a gestante ou com o bebê. Quais são as principais dermatoses, Débora? Olha, a principal dermatose é geralmente o escurecimento da pele. Então, não é uma doença, mas é a principal queixa no consultório e no ambulatório. É uma consequência, né? É uma coisa que não põe em risco a saúde da gestante, mas que incomoda bastante. Porque durante a gravidez, a produção de melanina, pelo próprio aumento hormonal, está muito elevada. Então, é comum o aparecimento de manchas nas axilas, no abdômen e até o surgimento de melasma, que são aquelas manchas que incomodam bastante a gestante. Isso é muito comum, apesar de não pôr em risco a vida do bebê. Débora, fale um pouco sobre melasma. O que é melasma, quais são as regiões que aparecem mais e por que aparece tanto? Então, melasma são essas manchas escuras, né, acastanhadas, que aparecem principalmente nas áreas expostas ao sol. É muito comum aparecer na face. Na gravidez, a gestante está mais predisposta pelo próprio aumento hormonal que acontece na gravidez, que leva ao aumento da produção de melanina e leva ao aparecimento dessas manchas. Então, é muito importante a prevenção durante toda a gravidez, com o uso de protetor solar adequado, lembrando de reaplicar, o uso de métodos físicos de proteção, então usar chapéu, usar as camisas de proteção solar para evitar essas manchas durante a gravidez. Uma vez aparecendo, a tendência de regredir após a gravidez. A gente pode tratar com algumas medicações que são recomendadas durante a gravidez e depois pode fazer tratamentos mais agressivos que ajudam a controlar o problema. São eficazes esses tratamentos? A maioria dos tratamentos são eficazes, a gente tem uma melhora clínica evidente, mas é importante saber que o caráter do melasma é de cronicidade. Então, a gente precisa fazer o tratamento, mesmo esses tratamentos mais invasivos que a gente faz depois da gestação. Então, tratamentos estéticos, como laser, como microagulhamento, eles são extremamente efetivos. Mas se a grávida volta a se expor ao sol sem proteção, ou se ela depois que tem um bebê, outra gravidez, ou terapia de reposição hormonal, ou não se cuide, se expõe ao sol indevidamente, o melasma pode retornar. Então, são tratamentos que são extremamente efetivos, mas precisa também da colaboração e do cuidado da mulher. Fale um pouco sobre estrias, que também surgem nesse período. As estrias também é uma queixa estética bem comum e é um problema frequente na gravidez. E está muito relacionada com o excesso de peso da gestante. Muitas vezes não o ganho de peso total, mas a velocidade do ganho de peso ele tem mais impacto. Então, às vezes é uma gravidez em que houve ganho de 6 quilos, que é considerado pouco, mas foi 6 quilos em um mês. Então, a pele não aguenta. É mais comum também gestantes mais jovens, como pela própria maturidade do organismo. Então, gravidez na adolescência tem mais tendência a ter estria. Não aparece só na barriga, pode aparecer em todas as áreas que costumam crescer na gravidez, então pode aparecer nas mamas, pode aparecer nas coxas. E é importante ter esse cuidado do controle do peso. Os hidratantes recomendados na gravidez também ajudam a controlar, embora exista a predisposição individual. Então, tem gestantes que, apesar de fazer tudo isso, ainda fica com um pouquinho de estria. Depois da gestação, a gente tem um leque terapêutico maior e pode fazer alguns tratamentos. Na gravidez, o tratamento é limitado, então a gente recomenda mais a prevenção mesmo.
É verdade ou mito que coçar faz aumentar a estria? É mito. A estria é um tipo de cicatriz. Então, como toda cicatriz, pode ter um desconforto de coçar. Então, na verdade, ela está coçando porque a estria está ali, não a coceira está levando ao aparecimento da estria. Mas existe uma entidade que é uma erupção, chamada erupção polimórfica da gravidez, que está associado ao aparecimento de estrias e o aparecimento de lesões que coçam, e isso é uma coisa diferente. Então, se a grávida, além de ter estria, ela nota que está com um prurido, com a coceira acima do normal, tem o aparecimento de lesões no abdômen, de lesões na pele, então ela tem que procurar o dermatologista, porque isso pode ser outra doença. Essas estrias podem ser tratadas e como é que pode ser tratada elas? Podem ser tratadas, geralmente as estrias mais recentes, a gente tem um leque terapêutico maior, embora estria branca também pode ser tratada. Todo o tratamento com tecnologia, com ácido, com laser, peelings, microagulhamento, a gente reserva para depois que a grávida teve o bebê. Na amamentação a gente já tem um leque terapêutico maior, mas a gente reserva esses tratamentos depois que passa o período da gestação, depois que para a lactação. Então, hoje em dia, nós temos vários tratamentos disponíveis para estrias. Então, microdermabrasão, peeling químico, peeling físico, laser, ajuda bastante. Então, com a união desses tratamentos, às vezes a gente consegue uma melhora de cerca de 80% a 90% das estrias. Mas não resolve completo. Estria é cicatriz. Então, cicatriz a gente nunca pode dizer que vai ficar 100%. Teve ruptura de fibra elástica, a gente teve perda de tecido, uma cicatriz atrófica. Então, tem paciente que melhora 80%, 90%. Mas dizer que a pele volta 100% ao normal não é verdade. Ok. Onde é que você trabalha, doutora Débora? E pode informar o nosso telespectador qual é o telefone, claro. O local? Minha clínica particular é o Núcleo Integrado de Dermatologia, que fica no Empresarial Rui Barbosa. E eu trabalho também no SUS, eu sou preceptora do Ambulatório de Dermatologia do IMIP, sou coordenadora do Ambulatório de Dermatose da Gestação do IMIP. Agradecemos a sua colaboração e pedimos ao nosso telespectador que não saia daqui, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. A rinoplastia é uma técnica cirúrgica onde se faz uma cirurgia de nariz com fins estéticos, ou seja, plásticos, rino. Isso vem do grego, certo? O nome plásticos, que significa, pode-se dizer também caleoplastia, que é a modelagem do corpo humano no sentido de ter uma estética melhor. A rinoplastia, na maioria das vezes, pode ser associada a procedimentos de cura de função respiratória. Além de ser belo, ele tem que funcionar. Então, às vezes, o indivíduo tem problemas de respiração. É muito comum nas pessoas que têm um nariz mais avantajado, às vezes tem um retrognatismo, o queixo é baixo, e essas pessoas respiram mal, roncam durante o sono. E para a gente fazer a parte estética é necessário também que seja feita a parte funcional. Daí a associação com cirurgiões otorrinolaringologistas, onde eles fazem a correção do desvio de septo e cornetos para que faça com que o ar entre com mais facilidade e faça o indivíduo respirar com mais oxigenação. A rinoplastia ela pode ser feita desde que os elementos de crescimento da face sejam completados em torno de 14 anos. Isso aí já pode ser realizado com sucesso. É uma cirurgia onde o nariz não cresce mais, apesar do nariz ser um órgão que cresça a vida toda, depois de feito devido à fibrose
e alterações realmente nesses pontos de crescimento, ela vai se manter com essa estabilidade até o fim da vida. Basicamente, existem duas técnicas para se fazer a rinoplastia. A rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia fechada é a rinoplastia mais antiga, cujo pai dela é o professor Joseph, um alemão que preconizou praticamente todas as técnicas da cirurgia fechada. Isso nos idos de 1940, e essa cirurgia foi realizada quase sempre ela até 1960, 62, quando se começou a trabalhar também com a rinoplastia aberta. A rinoplastia aberta, como o nome já está dizendo, é uma rinoplastia onde você expõe todos os elementos do nariz para que o tratamento seja feito com mais objetividade. As indicações são precisas para cada caso. Existe caso, principalmente nas reoperações, nos narizes secundários, se faz a rinoplastia aberta. Ou então nos narizes tipo negroide, onde é preciso fazer alguns enxertos. Ou seja, a rinoplastia aberta, ao meu ver, ela se presta mais para quando você faz cirurgias de adição, ou seja, cirurgia onde você tem que aumentar o nariz, você tem que modificar a estrutura do nariz através de enxertias, tanto ósseas como de cartilagem. Já a rinoplastia fechada é a rinoplastia onde se tem uma recuperação mais rápida, porque você vai atuar apenas nos defeitos, você não precisa descolar todo o nariz. Se aquela estrutura está boa, você vai mexer só numa parte de giba óssea, fazer a fratura ou retirar o excesso de cartilagens alares ou triangulares. Aí é a grande diferença da cirurgia. O nariz ele é tido como se divide em duas partes, na parte óssea e na parte cartilaginosa. Essa estrutura, essas estruturas, duas estruturas, elas servem de armação para o nariz, como se você tivesse um todo, onde você tem a parte da lona e você tem o ferro. O ferro, no caso, seria o osso e seria a cartilagem. Então, se você mexe nessa estrutura, a parte da pele vai acompanhar, como no todo acompanha. Se você tira o ferro, a lona vai acompanhar. Então, se o nariz ele tem uma estrutura óssea boa, definida, não é larga, então não é necessária a fratura. Isso são muito poucos os casos onde se atua assim. Eu nunca me arrependi por ter fraturado o nariz, mas já me arrependi em algumas cirurgias porque achei que na hora não era para fraturar e depois era. Porque na hora que você modifica a ponta, você modifica o dorso, às vezes essa parte óssea ela fica um pouco larga e é necessário um procedimento que é simples, é feito em torno de 1 a 2 minutos, você realiza uma fratura em qualquer tipo de nariz. Uma cirurgia de nariz, dependendo da complexidade do nariz, às vezes a gente olha e pensa que um nariz grande é um nariz ruim de operar. Muito pelo contrário, o nariz grande, tanto em termos de resultado, porque você vai ter uma modificação que vai ser, vamos dizer assim, visível, você vai ter que retirar. E quando o nariz é de retirada, ele é mais rápido, é mais fácil de fazer. E às vezes um nariz pequeno, com pequenas imperfeições, ele se torna muito mais difícil de agradar ao indivíduo que vai ser operado. A cirurgia de nariz é uma cirurgia onde a recuperação ela demora mais ou menos em torno de 1 ano e meio ou 2 anos, para você ter uma retirada de edema completo. Mas com 2 meses o paciente já tem uma ideia precisa do que vai ser o nariz dele nesses 2 anos. Há um tempo atrás, a rinoplastia era feita e depois dela se usava tampões nas 2 narinas, fazendo com que o paciente ficasse 2 ou 3 dias sem respirar pelo nariz, respirando apenas pela boca. Hoje não se usa mais esses tampões. Normalmente o paciente já sai da sala de cirurgia respirando pelo nariz, não como era antes, porque tem um pequeno edema que faz com que o ar se obstrua. E passa em torno de uns 7 dias com a imobilização do nariz com uma pequena tala de plástico, se chama aquaplastic, que é retirada após 1 semana. E depois da retirada desse aquaplastic, o paciente já pode ter uma vida praticamente normal. Evitar sol durante os 60 dias, mas nada que possa impedir
uma atividade social em torno de 8 ou 10 dias. A ritidoplastia é a cirurgia de rejuvenescimento facial. Ela é uma cirurgia invasiva, é feita através de incisões, onde há um deslocamento da pele, da musculatura. É uma cirurgia que hoje é bastante feita no mundo todo e com resultados excelentes. Desde que se passou a tratar a musculatura em separado da pele, se tem um aspecto bem mais natural. O lift ou a ritidoplastia completa vai pegar também a parte posterior, onde a gente trata a região cervical. E o levantamento da parte do músculo cutâneo, que é o platismo. Esse músculo que envolve toda essa região cervical até a área da borda mandibular. Então, a gente trata tudo isso e a pele depois ela só cai suavemente para que não haja esgarçamento de cicatrizes. Hoje em dia se preconiza muito as cicatrizes anteriores para que não haja nenhuma cicatriz intrapilosa, ou seja, dentro do cabelo. Ela fica completamente externa. Às vezes, no caso dessa cicatriz não ficar de boa qualidade, ela pode ser revisada posteriormente sem nenhum prejuízo para a parte pilosa. A cirurgia de face, normalmente, ela é associada também à blefaroplastia, ou seja, a cirurgia de pálpebra, onde a pessoa tem aquelas bolsas que dão um aspecto cansado, envelhecido, e a queda da pálpebra superior, que chega a incomodar bastante, inclusive a diminuir o campo visual. Então se associa isso à cirurgia de rosto, que é indicada às pessoas que já têm uma certa flacidez. Se me perguntar qual a idade que se faz uma cirurgia de rosto, não tem uma idade precisa, é a idade em que o paciente se olha no espelho e acha que está precisando daquilo, porque está se sentindo envelhecido. A recuperação é feita através de cerca de 15 a 30 dias. Eu digo que com 30 dias um paciente operado já pode andar na rua sem ninguém dizer que ela está operada, mas os resultados só vão começar a ficar melhores na faixa de 60 dias. Como eu já falei, muitas pessoas têm medo de que perca a naturalidade. É uma cirurgia que levanta a musculatura que caiu, que reposiciona a pele e tira o excesso dela. Então não dá o aspecto repuxado. O sentido da atração não é esse sentido horizontal, e é um sentido vertical, que é como a gravidade atua envelhecendo a pessoa. É uma cirurgia que dura em torno de 3 horas até 6 horas, dependendo do cirurgião, em termos de tempo de cirurgia. Em termos de durabilidade, para rejuvenescimento, dura a vida toda. Por quê? Se você tiver uma paciente que seja gêmea, uma opere e outra não opere, a que não foi operada vai ser sempre mais velha que a outra. Se tem elas 100 anos ou 30 anos depois da cirurgia, a outra que operou vai estar sempre com um aspecto mais jovial do que a que não operou. Então, apesar de o processo de envelhecimento não parar, ele continua, aquela pessoa que operou vai ser sempre ter um aspecto mais jovem do que a outra que não fez. Olá, Beto, tudo bom? Tudo bem, doutor Léo. Vamos entrar, sentar um pouquinho. Olá, Beto, tudo bom? Tudo bem, tudo O bem. que é que você deseja, Beto? Eu quero ajeitar o meu nariz, assim, porque não sou satisfeita com esse nariz. Seu nariz funciona bem? Funciona. Inspira direitinho? Inspira, tem um olfato maravilhoso, mas Só a parte estética. É a parte estética, assim, eu acho, me deixa muito insegura. Mas Sua arruma saúde é aqui. perfeita? Perfeita. Não tenho alergia. Toma medicação a nada, não tem alergia a remédio? Já se operou alguma vez? Só cesariana. Foi com anestesia geral ou foi peridural? Foi peridural. Peridural. Há quanto tempo?
21 anos. Mais de uma? Foram duas. Duas cesáreas. Não, foi um parto normal e um cesárea. Cesáreas. O que é que você não gosta do seu nariz? Aqui na frente, assim, esse osso, né? E isso aqui. Assim, as asinhas eu acho até legal, não acho que é tão escandalosa, nem o... É mais o a miolo do narina. nariz. Isso aqui, essa E parte ele é um aqui. pouco desviado também para esquerda, né? Não, isso aí eu nem sabia. Pronto, é isso. Então é isso aqui, tá entendendo? Então dá uma, sei lá, uma alinhada e uma afinada aqui. E parece que quando a gente vai ficar amadurecendo mais, ele não para de crescer, né? Então, cada Vamos dia dar uma mais- examinada que eu quero dar uma olhada nele por dentro para ver se tem algum desvio, alguma coisa e a Certo. gente possa mexer no sentido de melhorar a função dele. Ok. Ok? Vamos lá dar uma olhada. Pode ser. Betânia, vamos dar uma olhada aqui por dentro para ver se a coisa está funcionando direito. Viu? Nada. Tá tudo bom. Tem um pincezinho aqui, né? Vai ficar bonito que vai chamar a atenção do sensor. Não vi nenhum desvio, não. Tem uma calosidade aqui que a gente chama de giba. Essa ponta aqui são as alares, eu vou trabalhar ela e provavelmente vou fechar um pouquinho a asa. Ela é muito aberta, entendeu? Vou aproveitar a sua cirurgia, vou dar um pouquinho de gordura nesses dois sulcos. Eles são bem marcados, além do nariz, vou fazer isso também. Tá tudo beleza. Vamos para lá para pedir os exames. Betânia, agora vamos pedir os seus exames. O exame que eu fiz ali no seu nariz mostrou que realmente você não tem desvio profundo nenhum, é só na parte óssea superficial e que a gente vai poder corrigir isso tranquilamente na cirurgia. Vou pedir os exames de sangue, pedir exame de coração, e estando tudo bem, a gente já pode marcar a sua cirurgia. Você vai levar para fazer e quando estiver pronto, aí você traz eles aqui de volta. O exame de coração. Esse outro exame aqui são os exames de hematológico de sangue. Estando tudo pronto, aí você traz de volta aqui e a gente vai e marca a sua cirurgia. Tá joia, então. Muito obrigada. Por Viu? nada. Ok? E aí, Tudo Betânia? bem. Trouxe os exames? Trouxe. Vamos dar uma olhada, ver se está Vamos tudo sim, para ver se está direitinho. tudo legal. Tranquilo. Tanto parecer cardiológico, como os exames de sangue, aqui está tudo bem. Isso aqui. O doutor cardiologista está dizendo que está tudo em paz. Ai, que bom, graças a Deus. Está apta para fazer esse cirurgia. Alguma dúvida? Eu tenho algumas dúvidas. Com relação à recuperação, quanto tempo eu vou poder voltar a trabalhar, quanto tempo eu vou poder voltar a malhar. Eu gosto. Como é seu trabalho? Meu trabalho é na frente do computador, né? Que eu sou jornalista e também assim com produção. Eu Na parte mexo externa também? Também um pouco. Essa parte interna você pode voltar a trabalhar até em 3 ou 4 dias. Vai trabalhar, ainda vai ter uma imobilização do seu nariz, é uma espécie de gesso, é um plásticozinho que vai ficar uma semana. Depois mais 3 dias com um esparadrapo cor da pele, você vai tirar depois do 10º dia, já vai ficar sem nada. Normalmente, 90% dos casos não fica nem muito roxo o olho, Certo. mas às vezes acontece, é muito alvo, pode acontecer de ficar um pouquinho, até o olho ficar vermelho, mas não acontece isso na maioria dos casos. E para voltar a malhar, assim, para fazer minhas atividades físicas? Então, de uns 15 dias você volta às suas atividades físicas, deixa que seja na academia. O Sim, sol, na eu não academia. deixo. São 60 dias para você se expor diretamente ao sol. Certo. Sua cirurgia será com anestesia geral, Bom, parece que vai ter uma duração mais ou menos de torno de uns 30, 40 minutos e logo depois você vai ficar acordada, podendo ter alta umas 3 ou 4 horas, logo depois que acabar a cirurgia. eu já volto para casa. Já volta para casa. Muito bom. Não tem dor nenhuma, você vai ficar respirando pelo nariz, não tem nenhum tampão, é uma obstrução das narinas. Agora essa respiração não será uma respiração normal, devido ao edema que fica na parte interna, o canal de passagem do ar, ele fica um pouco diminuído. E vai ficar como se você tivesse um pouco gripado. Tá certo. Não tem dor nenhuma e vai ser tranquila a sua recuperação, pode ter certeza. Eu vou ficar maravilhosa. Vai, do jeito que você sempre sonhou. Ai, que bom. Tá bom? Então, tá jóia, então. Então tudo certo, você vai passar ali fora com a minha secretária e vai marcar o dia da sua cirurgia.
Tá, então tá bom. E o nosso próximo encontro agora será no hospital. Tá, que ótimo. Até logo. Muito obrigada. Um abraço. Por nada. Olá, mulher, tudo bem? Como é que vamos? Tudo Tudo jóia, ótimo? doutora. Tudo tranquilo? Como é que estamos? Quanto tempo hoje? Um mês já? Um mês. Olha. E aí, como é que você tá? Tô bem, tá tudo assim, caminhando. Tá indo direitinho? Tá indo né? direitinho. Ainda tá inchadinho, chega tá brilhando, né? Tá, e assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, tá com olheira, é isso? Todos os preenchimentos. Gostei. Não tá com olheira, não. Ainda tá um pouco arroxeado, né? Ah, Isso aí vai desaparecer. Isso desaparece. Pronto. Mas a expressão do olho já tá outra, né? É. Você já pode, se quiser, até se pintar. Né? Pode? Ah, que bom. O Bom, nariz aqui ainda tá com muita dema. tentar. O nariz tá Ele tá aqui. brilhando. Aí me diga uma coisa, eu uso óculos para trabalhar, isso interfere? Eu Um tenho que pouquinho, fazer tá botando já, né? Estou botando, Por porque isso que não ele tem como. tá ainda prendendo um pouco. Mas vai ainda até que desaparece. Ah, é? Pronto, assim eu vou botar uma armação mais Mais leve. leve. Pronto. Ficou mais nova aí, uns 10 anos. Viu? Oh, coisa boa. Envelheceu mesmo. Coisa boa. Muito bom. Tranquilo. O nariz, assim, que eu acho que dentro, eu tô achando que fica inchadinho mesmo. É, tá? inchado e cheio de casquinhas. Sim, Né? Com o Mas- tempo elas vão sair, porque as cicatrizes dele quase todas são internas. Ah, tá. Ela vai melhorando até que desaparece por completo. Então continuo usando. Tô usando sorinho, você ainda está um pouco fanhosa, Sim. porque essa inchação interna faz com que o ar ainda não passe como vai passar normalmente. Ah, tá certo. Entendeu? E eu acho que tem um pouquinho. Né? Vai tirar. Ah, Viu? legal. Tá bom? Tá joia. Tá, só. Então, Muito obrigada, por viu? nada. A menina vai tirar o ponto ali. Quando for daqui mais uns 30 dias, eu quero ver de novo. Ah, Viu? tá bom, tá joia. O nariz ele desincha, leva uns 2 anos para desinchar completamente. Mas com uns 2 meses já fica mais ou menos parecido com o que vai ficar. Ah, tá. Beleza? Tá bom. Eu tô certo? feliz, tô muito